Olá, seja bem-vindo então à nossa aula de número 3 do workshop de financiamento de obras residenciais. Na aula de hoje eu quero conversar contigo sobre as formas de se ganhar dinheiro nesse mercado e também como serei bem remunerado, tá? E para a gente entender o contexto aí, eu estou exatamente na frente de um terreno onde projetaremos um sobrado financiado via Caixa Econômica. Esse terreno ele é bastante torto, bastante fora do esquadro, e o nosso terreno é aqui, ó. Lote número 1, da quadra número 1, ele é esse triângulo. Aqui já é o lote número 2, esta construção para trás é o lote de número 3. E toda essa análise inicial a ser feita em um terreno já é o primeiro ponto que a gente tem para remunerar o nosso processo. Então eu vou conversando contigo deste processo aqui, de como vai acontecer, e também os pontos aí onde a gente vai levantando recursos. Eu não vou tratar aqui com você quanto eu cobro, eu não vou tratar com você quanto você deve cobrar por isso, porque isso é uma questão de mercado, vai depender muito aí da região em que você se encontra, vai depender aí da concorrência, vai depender de quanto de valor você gera para o teu cliente e para a sociedade, qual é a tua experiência, como você lida com esses processos, isso influencia diretamente no preço que você cobra, tá? Mas você sabendo os pontos onde você consegue monetizar o processo, fica mais fácil, tá? Eu gosto bastante desse local. A gente está em frente ao bosque, ao lago aqui de Campo Mourão, e esse terreno está aqui. É um loteamento aí, ó. O pessoal não quis encarar esse terreno porque ele tem algumas particularidades. O asfalto está lá embaixo, então tem um desnível considerável. Ele fecha um bico aqui, um triângulo, a gente acaba perdendo muito espaço aqui, mas olha que interessante, a minha experiência me fez olhar para esse terreno e enxergar aqui uma possibilidade gigante. Você que acompanhou a nossa primeira aula do workshop, eu inicio o nosso workshop em uma casa, uma casa financiada de 199 metros quadrados, em um terreno muito semelhante a esse. Um terreno aí triangular, que forma um bico assim. Então, conforme a gente vai pegando experiências, as coisas vão ficando mais fáceis para a gente. Eu olhei esse terreno e falei para o meu cliente, olha, perfeitamente eu consigo montar e projetar e sonhar um sobrado aqui para você financiado. Ele ficou bastante contente porque quando ele viu isso daqui, ele teve um certo receio, né? Ele falou, um terreno assim, com bastante desnível, mas o que chamou bastante atenção dele foi a vista do lago que nós teremos, tá? Aqui a gente está falando do pavimento térreo, mas imaginamos agora um pavimento superior, semelhante a esse sobrado aqui na nossa lateral, o nosso vizinho. Então lá em cima, ó, desse sobrado tem uma varanda, e essa varanda lá tem a visão do lago, e enfim, tá? A gente está numa região bem privilegiada. Então, esse acompanhamento que eu fiz junto do meu cliente para definir com ele, será que esse daqui é o melhor terreno? Ou será que esse daqui seria o outro terreno? Ou não é legal aqui, eu tenho uma outra parte do loteamento que tem uma vista legal, que tem um acesso mais fácil. Então, nós entendemos das leis, nós conseguimos entender o que está escrito num plano diretor, no uso e ocupação do solo. Conhecendo isso, eu sei qual é o recuo, qual é a altura máxima que eu posso fazer, se eu posso fazer um subsolo, se eu não posso fazer. Então, esse conhecimento técnico nós detemos e logo isso pode ser cobrado, você consegue monetizar isso daí. Então, algumas pessoas conseguem cobrar 200, 300 reais por esse serviço, outros profissionais conseguem um salário mínimo para fazer essa análise, depende de quantos terrenos serão analisados também. Nesse nosso caso, era um único terreno que eu vim analisar e bater o martelo com o cliente porque ele já tinha gostado aí da vista, legal? Outra forma que eu consigo levantar recursos no processo de financiamento é analisar se esse terreno aqui e analisar a vizinhança como um todo, aquilo que o cliente está sonhando, se isso é uma questão aceitável
no sentido de, será que vale a pena a gente colocar uma construção 300, 400, 500 mil reais num terreno como esse? Por exemplo, o proprietário, o dono deste imóvel hoje, que me contratou para fazer isso, meses atrás, 3, 4, não sei se tudo isso, meses atrás, eu estava fazendo uma análise para ele, já começamos até a pensar num projeto em um local, em um bairro com uma vizinhança bem mais simples, e ele estava investindo 700 mil reais na construção do seu sobrado, também financiado, nesse local. Nem era uma avenida, não era uma rua, era uma travessa, uma rua bem estreitinha de uns 4 metros mais ou menos, passava um carro só. E eu falei para ele, numa das nossas reuniões, o que você acha de pensar num outro terreno, num outro local, num outro loteamento? E ele ficou com aquilo na cabeça e nas nossas análises, nas nossas conversas, ele chegou a essa conclusão e foi quando ele me trouxe aqui agora e falou: viu, Marcelo, o que você acha desse local? Vamos cancelar o processo naquele meu terreno e vamos fazer um financiamento num espaço como esse. Tem como? Então é uma outra análise que a gente pode fazer, tá? Terceiro ponto que a gente pode levantar recursos é fazer um estudo de viabilidade. O que é o estudo de viabilidade? Isso está muito ligado com o nosso passo da aula de número 2 do workshop, onde eu falo que nós vamos avaliar aí os dados do financiamento, os valores, tá? Faz parte disso, mas o estudo de viabilidade ele é antes disso. Em que momento que entra esse estudo de viabilidade? É chegar para o cliente e entender qual é o sonho dele, o que de fato ele quer fazer. Será que vale a pena, como foi feito nesse outro terreno que eu comentei, será que vale a pena a gente colocar 700 mil reais num bairro que a vizinhança não é tão boa, não no sentido das casas serem caras, mas não adianta, ele está investindo muita grana e ele não vai conseguir valorizar a casa dele porque a vizinhança desvaloriza. Diferente daqui, ó, eu estou na frente de uma parte do bosque, mata fechada, eu tenho quadras de areia aqui, eu tenho um coreto, eu tenho o lago em si, eu tenho pista de caminhada, eu tenho uma vizinhança agradável, ou seja, todo o entorno puxa, alavanca essa minha construção, ou seja, ela dá mais, como eu diria, ela valoriza a minha construção, o meu projeto. Então fazer esse estudo de viabilidade para o nosso cliente é um outro ponto para a gente levantar recursos, tem como cobrar isso, tá? Indo mais a fundo com relação ao estudo de viabilidade, peraí, colocar 700 mil reais, da onde vai vir esse dinheiro? Como que eu vou levantar esse recurso? De que forma que o cliente ele vai conseguir ter esse montante de dinheiro em mãos para construir aqui? Isso está vindo uma parte do financiamento, mas nós temos também que levar em consideração que o cliente precisa ter recursos em mãos. X%, seja 20%, 30%, 40% do terreno, do montante, depende da negociação. Isso precisa ser levado em consideração, mostrar para o cliente isso. Isso pode ser cobrado, você está ajudando ele, tá? Outra forma é chegar no terreno, fazer uma análise do terreno e poder dizer para ele se ele está fazendo um bom negócio ou não. Por exemplo, aqui a gente está vendo que olha o desnível que nós temos. Então, chegar para o nosso cliente e dizer para ele, escuta aqui, você está pagando 200 mil reais num terreno como esse, mas se você quiser aterrá-lo, se você quiser encher isso daqui de terra, por exemplo, você vai gastar mais 30, 40, 50 mil reais. Será que vale a pena você estar pagando 200 mil nesse terreno? Será que não está ficando muito caro? Ou eu, olhando uma construção como essa, numa situação como essa, eu posso virar para o cliente e falar, sabe, esse desnível aqui me proporcionará um projeto arquitetônico que contemple um talude, e esse talude eu consigo colocar ele num contexto de um projeto como um todo que vai conversar com o lago, que irá conversar com essa mata aqui nos fundos. Então, fazer essa análise do terreno é uma outra forma que nós temos de monetizar o nosso serviço, legal? Tá chovendo, começou a garoar aqui e a gente vai para um outro lugar continuar a nossa aula. Escapamos da chuva, cheguei aqui no escritório e vamos dar sequência na nossa aula. Uma outra forma da gente monetizar o processo é fazendo um estudo de impacto de vizinhança. O que é isso?
Quando a gente está começando uma obra, nós temos vizinhos e, em geral, existem vícios construtivos, problemas, infiltrações, umidade, trinca e, obviamente, a nossa obra e nós não podemos nos responsabilizar por esses problemas que os vizinhos têm, por essas patologias. E existem dois tipos de vizinhos, basicamente. Aquele vizinho que entende que a nossa construção ela está vindo para o bem, está vindo para valorizar a rua, valorizar o bairro, inclusive valorizar a casa dos vizinhos. E tem aquele outro tipo de vizinho que parte para a má fé, que fala, opa, começou uma obra e agora é a hora da gente reformar a nossa casa ou consertar os problemas. Por que serve esse estudo? Na verdade é um documento, né? Então a gente entra na casa do vizinho, faz as vistorias, tira fotos, algum vídeo e tal, e deixa claro para o cliente, para o vizinho a seguinte situação: olha, a sua casa está do jeito que ela está. Qualquer coisa que a gente vier a modificar, a danificar com a nossa obra, nós nos responsabilizaremos. Nós não queremos prejudicar o senhor. Então fica dessa forma aí essa conversa, essa comunicação, beleza? Então, uma forma de monetizar é fazendo um estudo de impacto e vizinhança. Estudo de impacto de vizinhança. Aí a gente entra nos projetos propriamente ditos. Projeto arquitetônico, elétrico, hidráulico, estrutural, projeto telefônico, vez ou outra um projeto de impermeabilização. Então, esses projetos não vou entrar no mérito deles, mas você monetiza em cima disso. Quando se trata de uma obra financiada, existem alguns parâmetros, algumas diretrizes que você não pode fazer um projeto de qualquer jeito, porque senão ele não será aprovado na Caixa Econômica. Imagina o seguinte, se você vai fazer um projeto em que o teu cliente tem recursos próprios, você aprova na tua prefeitura, no teu município, respeita o plano diretor e está tudo certo. Quando se trata de um projeto a ser financiado, nós estamos falando agora de uma lei federal. Então existe todo uma norma a ser seguida com relação aos projetos, tá? Entendido que nós podemos monetizar em cima dos projetos, entra agora aquilo de fato que é financiamento, que é a planilha, o preenchimento da nossa planilha. Não tem nada de mistério, é o cronograma, é o memorial, é o cronograma físico-financeiro, o memorial, o orçamento, é um preenchimento, mas tem de ser seguido conforme a Caixa Econômica pede. Lembra que essa é uma das peças do nosso quebra-cabeça, então a gente não pode alterar e modificar isso. Quem detém esse conhecimento consegue monetizar em cima disso também. Entramos na construção. Aí não tem segredo, você pode entregar a obra pronta, então você vende para o teu cliente na planta, você pode trabalhar aí como um contrato por preço global, você estabelece todo o gasto da obra, o global, e assina um contrato com ele, entrega para ele, você tem o teu lucro em cima disso. Você pode fechar um contrato por administração, vai ter uma porcentagem de 8, 10, 12, 15% da movimentação financeira da obra e você está então recebendo para fazer isso. Você pode, supondo que o teu cliente ele não contrate você para executar a casa dele, mas ele te contrata, que é o que eu queria dizer, para fazer o acompanhamento técnico na obra. Então você estabelece uma mensalidade, X reais por mês e tem esse faturamento quando se trata de obra, legal? Então, nessa primeira parte aí, eu apresentei a você quais são as formas da gente monetizar quando se trata de um processo de financiamento. Eu vou te contar agora como eu faço. Eu entendi que o meu cliente ele não está querendo comprar um estudo, ele não quer comprar um levantamento topográfico, ele não quer comprar um projeto. Essas coisas não interessam para ele. Ele quer que tenha uma pessoa que resolva tudo isso para ele, que corra atrás de tudo. E é essa solução que nós entregamos aqui no nosso escritório. Nós formulamos uma proposta com um único valor e vendemos esse pacote de serviços. Não tem como, por exemplo, eu fazer um projeto sem ter um levantamento do terreno, sem fazer ter as dimensões do terreno, ter os níveis do terreno. Isso é impossível, não tem como. Então, eu vendo um pacote, uma quantidade de serviços. Aí depende da obra, vai de 5, 10, 15, 20 mil reais. Depende. A gente vai quantificando isso conforme
conforme a situação. Se nós temos um terreno como esse que eu mostrei, completamente irregular, é natural que a gente leve mais tempo para fazer isso. Logo, o valor do pacote dos nossos serviços ele é mais caro, o preço ele fica mais caro. E passando agora para a terceira parte da nossa aula, como que você é bem remunerado, como você se torna um profissional bastante procurado, vamos tratar assim. Tá? No mercado, basicamente, quem gera resultados é o profissional mais procurado, aquele que mostra para a sociedade que ele é capaz, ele é um solucionador de problemas, ele consegue realizar sonhos. Então a gente trabalha com essas duas situações, um problema, uma dor, um sonho, um desejo. A gente trabalha nessas duas análises. Então se você é um profissional que definitivamente gera valor para a sociedade, soluciona os problemas, realiza os sonhos das pessoas, naturalmente você será procurado. Agora, fazer o que todo mundo faz, você fica sendo nivelado por baixo. Eu quero que você entenda a relação de profissional e profissional referencial, um profissional de referência. O profissional de referência é aquele que entendeu que se ele não ajudar as pessoas, ele não avança. Se ele não colocar o coração naquilo que ele está fazendo, se ele não ter uma vocação para aquela coisa, ele não se destaca. Ele acaba sendo analisado conforme a média. O mercado enxerga você apenas como mais um profissional. Então, para que você tenha uma constância de clientes, para que você tenha, não vou dizer clientes em excesso, né? Mas para que você não tenha problemas com captação de clientes, por exemplo, ou você ficar parado em algum momento no teu escritório, você precisa se lançar à sociedade estampando os seus valores, os seus princípios, aquilo que você faz de melhor, as coisas que você domina e demonstrar de verdade para a sociedade que você pode sim gerar valor. Quando você mostra isso, as pessoas que chegam até você, elas não estão chegando até você porque você é o profissional que cobra mais barato. O valor que você está cobrando nessas situações, dessas pessoas que chegam até você, acaba que eles nem te perguntam. Eles vêm até você porque você fez uma comunicação com as pessoas. E você está comunicando que você é a pessoa que irá solucionar os seus problemas. Simples, simples, simples assim, beleza? Nesta aula de número 3, eu caminhei contigo na primeira parte falando sobre as formas da gente monetizar o processo, na segunda parte, como que eu trabalho, como que eu monetizo, tá? Na terceira, como ser um profissional que recebe bastante e na quarta parte dela agora fechando, como que você descola do mercado. Desta forma nós encerramos a nossa terceira aula e também encerramos o nosso workshop de financiamento de obras residenciais. Mas antes disso eu fico admirado de verdade com a quantidade de oportunidades que nós temos. No caminho do terreno aqui para o escritório eu passei por alguns bairros, alguns loteamentos novos e fui analisando quanto terreno vazio, ou seja, quanta oportunidade, quantas casas que podem ser construídas, quantas famílias que podem ser atendidas. Quando nós entendemos que o mercado da construção residencial é grande, fica feliz, deixa a gente motivado. Mas quando a gente percebe que são poucas as famílias que têm todos os recursos financeiros necessários para construir as suas casas, a gente percebe que é um mercado que todo mundo está brigando por ele, todo mundo está batalhando por ele. Agora, quando você aprende uma estratégia que te possibilita abrir o leque de possibilidades, te possibilita entrar no mercado que poucas pessoas, poucos profissionais conhecem ou detêm as estratégias e é o mercado do maior número de oportunidades, a gente trabalha muito mais tranquilo. Como eu disse, a quantidade de clientes é muito maior e tem poucos profissionais. Fica fácil de você trabalhar. Não estou falando que você vai atender de qualquer jeito os seus clientes. Só estou dizendo que a maior parte dos nossos colegas de profissão está no mercado muito pequenininho, das famílias que têm dinheiro. E agora tem um mercado bem grande, bem amplo e com poucas pessoas que detêm esse conhecimento. Então, se você analisou essas 3 aulas que eu te dei, entendeu como funciona o mercado e quer
entrar nesse mundo que eu trabalho, que eu vivo aí desde 2011, quer se aprofundar ainda mais nisso, eu tenho um convite para te fazer, tá? Na próxima segunda-feira, dia 9 de setembro, eu abro as inscrições para o meu curso, o curso de financiamento de obras residenciais, onde nós temos 6 projetos que foram aprovados pela minha prefeitura, aprovados pela Caixa Econômica, as obras já aconteceram. Eu também trago para você 6 planilhas, as planilhas que foram preenchidas e também foram aprovadas, eu comento essas planilhas, legal? Nesse curso nós abrimos exatamente o processo de como funciona a estratégia do financiamento. Não é um curso de orçamento, não é um curso de projeto, eu não vou te ensinar a vender, eu não vou te ensinar nada diferente do financiamento. Vamos martelar financiamento, entender cada detalhe do financiamento. Por quê? Quando um cliente chegar até você ou quando você chegar até um cliente com a estratégia muito bem clara na tua cabeça, você precisa demonstrar conhecimento para ele. Você precisa demonstrar que você domina a estratégia de tal forma que o cliente ele não vai comprar o teu projeto, ele não compra a tua obra, ele não compra a tua estratégia. Ele compra você, um profissional que agora detém o conhecimento, um profissional que passa segurança para ele. Quando você passou segurança na cabeça do teu cliente, a credibilidade que ele tem sobre você aumenta e é automático a venda. Automaticamente você tem ele como seu cliente. Então, se você tem interesse em conhecer um pouco mais a fundo o mercado que eu atuo, no dia 9 de setembro você terá a oportunidade de se inscrever aí para a nossa turma. Fechado? Assim nós encerramos o nosso workshop e eu te vejo dentro da nossa nova turma.